Tia Gina e as Crianças apresenta... E lá, Jesus cresceu forte no espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Raios de sol dourados no céu a brilhar me enchem de alegria, vem me confortar. Lua e estrelas, vem pra nos contar que ele vivo está e sei que seu caminho quer iluminar. Mesmo a madrugada fria, vem pra me mostrar. Ai, meu Deus, quanta bagunça. Olha o que eu achei. Eu tava procurando isso daqui. Eu não acredito. Vocês conhecem? Uma criancinha na casa de Deus. Meu Deus, eu aqui cantando e essa bagunça toda. Eu pensei que a gravação fosse amanhã, mas hoje eu tenho que separar a roupa. Ah não, acho que essa saia aqui tá boa, né? Tá, crianças, Felipe, você não tá filmando isso, né? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Ai, já sei. Ai, espera um pouquinho, respira. Relaxa, tia Gina, vai dar tudo certo. Vamos fazer de conta que eu vou estralar os meus dedos e vai ficar tudo arrumado. 1, 2, 3 e... Ai, deu certo, que legal! Ai, agora sim! Agora eu posso contar uma história pra vocês. Todos sejam bem-vindos aqui nesse dia, no dia que fez o Senhor, para ouvirmos mais uma história sobre a Bíblia. E hoje a nossa história, olha a dica de hoje, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 40. Onde será que Jesus vai estar, hein? Preparados? Então vamos começar com muita alegria! Porque o coração de quem tem Jesus deve ser alegre. Mas isso não significa que não tenhamos tristezas. E nós vamos falar sobre isso também, como Jesus pode nos ajudar nos momentos de angústia, de tristeza, de solidão e de medo. Porque Jesus vai à casa de Deus e Ele está na casa de Deus e está pertinho de você. E vamos começar adorando? Bora lá, galera! Todo mundo de pé! Ninguém parado aí, porque a alegria está no coração de quem conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Tá bom demais! A alegria está no coração de quem já conhece Saiu do Jesus. lugar! A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Você conhece Jesus? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação.
quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E a paz? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa copa e saltar muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Muito bom! E hoje vamos falar de alegria e de tristeza. Mas Jesus é a rocha da nossa salvação. E na casa do Senhor nós podemos louvar, nós podemos cantar, nós podemos brincar e nós podemos falar dos nossos sentimentos, daquilo que nos traz medo, que nos traz tristeza, porque Jesus, Ele é a rocha da minha salvação. Vamos continuar adorando ao Senhor? Quem aqui fica feliz em ir à casa do Senhor? Eu fico. Lá na casa do Senhor, eu tenho liberdade de falar dos meus sentimentos, das minhas emoções. Lá na casa do Senhor, eu posso me alegrar, eu posso cantar, eu posso chorar, porque tem um Deus que cuida de mim. É isso mesmo, o mesmo Deus que está aqui, está lá na minha igreja, está sempre com você, cuidando também das suas emoções. Então, de pé e vamos continuar louvando ao Senhor. Assim, ó. Fico feliz em vir pra casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir pra casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em
Vamos continuar? Nada de sentar, não. Bora lá, de pé. Pois é. Olha só, na palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 40, diz assim, ó, que o menino se fortalecia, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Nós vimos que Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento. E por que ele fazia tudo isso? Porque em todas essas coisas ele já estava se preparando para cumprir o mandamento de Deus aqui, para trabalhar para o Senhor. E você também, enquanto vai à casa do Senhor ou na sua casa lendo e estudando a palavra de Deus, você tem que crescer em graça e sabedoria e se fortalecendo para trabalhar para o Senhor Jesus. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tra lá lá lá, tra lá lá lá. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tra lá lá lá, tra lá lá lá. Vamos de novo agora, hein? Só vocês. Eu vou crescer, Quero ouvir. eu Tô vou ouvindo não, bem alto. crescer, 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 Pra quem? crescer para E Jesus. quando você estiver E grandão quando assim, eu estiver o que você vai deste fazer? tamanho assim, Isso! eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tra lá lá lá, tra lá lá lá. Grandão, ó. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tra lá lá lá, tra lá lá lá. Quantas coisas nós temos que aprender com Jesus. Crescer não apenas em estatura, mas em graça e conhecimento. E para isso, eu preciso ler a Bíblia e fazer a minha oração. Isso é fundamental, isso é importante. Para você crescer em estatura, ou seja, em tamanho, você precisa de comer alimentação, ter uma alimentação saudável. Mas a Bíblia diz que Jesus ele crescia em graça e em conhecimento. Para crescer em graça e conhecimento, eu preciso ler a Bíblia e fazer a minha, isso aí, oração. Vamos cantar para se lembrar disso. Assim, ó. Começando, hein? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ora. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora, e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Tá bonito, hein? Está conseguindo me acompanhar? Tô vendo daqui. Jesus também. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer.
bem, a palavra do Senhor, lá em Lucas 2,40, nos diz assim, ó, que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de graça, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. 3 dias após, acharam o menino no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da inteligência e das respostas de Jesus. Então nós vimos aqui, olha que interessante, que na época em que Jesus viveu aqui, as crianças não iam desde pequeno para a igreja, não. Eles precisavam atingir uma idade de 12 anos, ou seja, já está na adolescência para ir na igreja. Diferente de nós hoje, que já vamos desde muito cedo frequentando a igreja. Jesus também, ele frequentava uma escola, mas a escola que Jesus frequentava não era igual à escola que nós frequentamos hoje, com uma lousa, com quadro branco, com quadro negro, com internet, com cadeiras confortáveis, com professores. Não. A escola era de chão batido. E ele ficava ali preocupado em aprender. E era ensinado também as escrituras, a palavra de Deus, parte da palavra de Deus que já existia naquela época. Mas a principal aprendizagem vinha dos seus pais, porque os seus pais sentavam com o seu filho Jesus para ensinar-lhes a palavra de Deus. Papai e mamãe, você que está nos assistindo, a palavra de Deus nos ensina e nos diz que você é responsável pela vida espiritual do seu filho. O professor da escola dominical, o professor do culto, ou o tio da sala, ou o pastor, eles têm que ensinar, mas a responsabilidade de inculcar e de cuidar da vida espiritual do seu filho é sua, papai e mamãe. Então pegue essa responsabilidade. Tenha o exemplo dos pais de Jesus, de Maria e de José. Uma das coisas que os pais de Jesus faziam, olha só, era ensinar-lhes a respeito da oração. Olha, eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso também orar. Porque quando eu oro, eu tenho conhecimento de Deus, eu sei o que Deus quer e Deus vai se revelar a mim. Quando eu oro, quando eu converso com Deus através da oração, olha só, eu estou cada vez mais me tornando amigo de Deus. E vocês, meninos e meninas que estão agora assistindo essa aula, vocês precisam fazer como Jesus, ler a palavra de Deus. Se você não sabe ler ainda, pede para o papai e a mamãe fazer isso. Pede para a vovó, o vovô, assiste às nossas aulas. Você pode estar orando em família junto com o papai e com a mamãe. Fala assim, papai e mamãe, vamos separar um tempo para orar? Porque quando eu oro, eu cresço como Jesus, na graça de Deus. O conhecimento através da leitura da palavra do Senhor. Então Jesus, antes de ir a primeira vez ao templo, ele estudava a palavra de Deus, ele orava, e o que mais que Jesus fazia? Olha só, ele estudava a palavra do Senhor. Ele sabia que para ele se fortalecer, ele precisava estudar a palavra de Deus. Quando Jesus, ele estava lá no deserto, depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto. E ali, ele jejuou e ele orou. E ele não comeu durante 40 dias e 40 noites.
E enquanto ele estava ali naquele deserto com fome, Satanás apareceu para ele, fazendo muitas ofertas. Olha, se você se prostrar diante de mim, tudo isso aqui eu vou te dar. Como ele ia dar uma coisa que não era dele? O mundo pertence ao Senhor. O diabo, ele é mentiroso. Ele não podia dar nada para Jesus. Mas Jesus vinha e usava a palavra de Deus para vencer Satanás. Olha só. E então, uma vez ele estava com muita fome e tinha pedras. E Satanás chegou para ele e falou assim, ó, se você se prostrar diante de mim, tá vendo essas pedras aqui? Eu vou transformar em pães. Sabe que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele venceu Satanás através da leitura da palavra. Olha só, e o menino Jesus crescia em graça e em conhecimento. Em momento algum, Jesus, ele foi desobediente. Será que Jesus teve motivos para ser desobediente? É claro que Jesus teve motivos, porque a Bíblia fala que Jesus ele teve irmãos e irmãs. E certamente os irmãos e as irmãs de Jesus, eles tinham ciúmes de Jesus, porque a mãe de Jesus tinha uma preocupação maior com ele, porque Deus tinha confiado a ela, a Maria, o cuidado do seu próprio filho, que viria ao mundo para nos salvar, que veio, melhor dizendo, ao mundo para nos salvar. E olha só, ela se preocupava de Jesus não se machucar, de Jesus não se ferir, de Jesus não ficar doente. Então, em todo o tempo, com todo aquele excesso de cuidado, Jesus tinha que ser obediente. E na época que Jesus viveu aqui, era fundamental que o filho mais velho tivesse a mesma profissão do pai. E quem ajudou aqui na terra Maria a tomar conta e cuidar de Jesus foi José. E o que José fazia? José era carpinteiro, ele fazia mesas, cadeiras, camas. E Jesus estava aprendendo o ofício de seu pai José aqui na terra. Então, muitas vezes ele devia levar uma martelada no seu dedo, mas ele não ia reclamar, falar, ai, doeu, não tem problema nenhum. O que não pode é falar um palavrão, porque quando eu falo um palavrão, estou usando a minha boca para pecar. E o que é pecado? Tudo aquilo que me separa de Deus. Tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu vejo, que me separa de Deus. E quando eu não sou obediente aos meus pais, à minha mãe, ao meu professor, aos meus familiares, eu estou cometendo pecado. Mas nós temos em Jesus a importância muito grande em saber que Jesus testemunhou do amor de Deus, que Jesus testemunha do amor do seu Pai, que Jesus foi obediente, mesmo sendo criança como você, e nunca pecou, nunca, jamais ele pecou. E Jesus, depois que ele ficou com a idade de 12 anos, ele foi até a casa do Senhor. Lá na casa do Senhor, ele pôde sentar com os doutores, pôde aprender, pôde ensinar, e agora ele estava pronto a testemunhar de Jesus. E Jesus nos convida, a mim e a você, a testemunhar dele. O que é testemunhar? É contar, falar de Jesus para todas as pessoas. Ah, tia Gina, mas eu sou pequenininho. Não tem problema. Se você ler a sua Bíblia, se você fazer a sua oração, se você for obediente, se você for à casa de Deus, você vai poder testemunhar de Jesus, falar de Jesus. Nem às vezes você vai precisar abrir a sua boca, mas com o seu comportamento, com a sua bondade, com a sua obediência, você vai testemunhar de Jesus. E olha só, agora chegou o grande dia. Eu fico imaginando a alegria de Jesus em poder ir pela primeira vez à casa de seu pai.
ao templo, à igreja. Jesus estava imensamente feliz. Era a primeira vez que ele iria à igreja, com 12 anos de idade. E eles iam para o templo, para a igreja, na festa da Páscoa. Ali nessa festa da Páscoa, eles tinham que oferecer um animal para que e aquele animal seria queimado, morto e queimado, tirava o sangue primeiro e oferecia aquele animal, como dizendo assim: Deus, eu estou me arrependendo dos meus pecados, eu estou pedindo perdão dos meus pecados, porque Jesus ainda, ele não era grande o suficiente para morrer lá na cruz. Ele ainda precisava fazer muitas coisas, precisava crescer em estatura, precisava continuar crescendo em graça, precisava continuar crescendo em conhecimento para ir à casa de Deus. E olha só, e eles ficaram ali na casa de Deus, ofereceram os seus sacrifícios e agora era a hora de voltar para casa. Interessante que as pessoas, elas iam para suas casas e vinham das suas casas em grupo. E o que aconteceu? Chegou a hora de dar comida para Jesus, eles comerem, e a Maria, mãe de Jesus, começou a procurar Jesus e foi até José. Ei, José, Jesus está com você? Não, Maria, já sei, ele deve estar com as crianças. Foram até as crianças. Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Não, ninguém viu Jesus. Eles então voltaram e começaram a procurar por todos os cantos, todos os lugares. Onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Até que eles chegaram lá no templo de novo. E quando eles chegaram no templo, olha só, lá estava Jesus, o Filho perfeito de Deus, sentado com os doutores da lei, com os homens que estudavam a palavra de Deus, que sabia tudo, que tinha anotado tudo, que sabia tudo que estava escrito, podia fazer qualquer pergunta. E olha só, e Jesus com apenas 12 anos, estava sentado no meio desses doutores. E sabe o que nós aprendemos aqui? Olha só, que ele fazia pergunta para esses doutores a respeito de Deus, o seu Pai. E os doutores também faziam perguntas para Jesus. E eles se maravilharam com as respostas que Jesus dava. E sabe por que Jesus sabia tudo isso? Não é porque ele era apenas o Filho de Deus, mas porque ele tinha preocupação de crescer na graça e no conhecimento. Ele tinha preocupação de ter o tempo a sós com Deus através da oração. Ele tinha preocupação de fazer a leitura dele, da palavra de Deus, e ouvir as histórias. Ele tinha preocupação em ser obediente aos seus pais, aos seus irmãos e aos seus familiares. Ele tinha preocupação de ser um filho obediente. Então, por isso que as pessoas se maravilharam. E hoje, o que nós aprendemos? Que eu vou à igreja. E muitas vezes nós pensamos que nós vamos à igreja somente para orar, somente para ler a Bíblia, para ser bonzinho lá, para testemunhar, para contar para as pessoas o que eu fiz durante a semana. Mas nós aprendemos também que Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele se preocupa com os meus sentimentos. Porque Jesus, vocês acham que Jesus não chorava? É claro que Jesus chorava. Vocês acham que Jesus não ficava triste? É claro que Jesus ficava triste. Você já ficou triste alguma vez na sua vida? Não tem problema nenhum. Lá na casa do Senhor, a igreja, eu posso louvar, cantar, adorar e eu posso também falar dos meus sentimentos. Aqui nesta caixa, eu coloquei alguns sentimentos que nós como crianças e adultos sentimos. E eu vou tirar um, porque vocês não estão pertinho de mim, faz de conta que é a mãozinha de vocês. Vamos lá, vou tirar um aqui, olha só. Esse aqui vai nos mostrar uma cara de preocupado. O sentimento de preocupação. Quem aqui já se preocupou alguma vez? Eu. Muitas vezes eu já me preocupei.
E lá na casa de Deus, muitas vezes nós estamos sentados lá ouvindo a tia e nós estamos preocupados com alguma coisa. E sabe o que nós podemos fazer lá na casa de Deus? Contar para o nosso pastor, contar para a nossa professora, contar para quem sabe para os meus amigos, mas principalmente contar para Jesus das suas preocupações. Porque Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele foi criança e ele vai te entender. Na casa do Senhor não é apenas para eu trabalhar a minha oração, para eu trabalhar a leitura da minha palavra, para eu recortar e fazer os meus desenhos. É para eu falar também dos meus sentimentos, porque Jesus, ele se importa comigo. Então nós falamos aqui, vou colocar aqui, tá bom? Acho que não dá para ver, né? Depois eu arrumo direitinho. Um pouquinho, eu nem pensei nisso, olha lá. Tá, depois eu mostro, tá? Outro sentimento, vamos ver qual é? Peraí. Outro sentimento, olha esse aqui. Esse aqui tá desanimado. Muitas vezes na nossa vida vai acontecer algumas situações que vão nos desanimar. Que a gente não vai querer ter vontade de orar. Que a gente não vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Que nós não vamos ter vontade de ir à igreja. Mas neste momento você vai contar com o Filho perfeito de Deus, que vai te ajudar a dar ânimo. Sabe por quê? Porque o Filho perfeito de Deus, ele se preocupa com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Não tem problema nenhum você se sentir desanimado. Mas quando isso acontecer, corra para os braços de Jesus. E isso você pode fazer lá na igreja. Vamos pegar mais um aqui? Então vamos lá, na minha caixa. Esse aqui diz que está com raiva. Você sabia que a raiva é um pecado? Às vezes você tem esse sentimento de raiva porque não conseguiu uma boa nota na sua prova. Você tem um sentimento de frustração, de raiva, porque o seu pai ou a sua mãe te colocou lá para pensar um pouquinho porque você desobedeceu. Você vai ter sentimento de raiva porque você não conseguiu fazer o que você queria. Mas olha só, quando você tiver esse sentimento de raiva, você vai recorrer à sua oração. Você vai recorrer à oração e você vai falar: Jesus, eu estou com raiva. Tira essa raiva de mim, porque Jesus se preocupa com os seus sentimentos. Olha só, vamos ver outro aqui que Jesus se preocupa. Muito bem. Esse daqui, às vezes eu estou com medo. Quem aqui já sentiu medo? Eu já. Você tem medo de alguma coisa? Algumas crianças vão falar assim: eu não tenho medo de nada. Ai, 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 ai. Olha o pecado aí da mentira. Porque a gente sempre tem medo de alguma coisa. Você acha que quando Jesus, ele foi morrer lá na cruz, ele não ficou com medo? Ele falou assim: ai Deus, se possível, afasta de mim essa hora. Mas não era possível isso, porque Jesus, o Filho perfeito de Deus, tinha que morrer lá na cruz. Talvez esse sentimento de medo tenha chegado até a ele. Então, por isso, ele pode te compreender. Ele te compreende. E ele tira esse sentimento. E lá na casa de Deus, eu posso falar desse sentimento de raiva. Porque Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele me compreende e me ajuda. Vamos ver o que mais que tem aqui? Olha, eu já falei. Vamos contar comigo de quantos eu falei. 1, 2. Vamos colocar aqui esse, ó. O terceiro e o quarto. Vamos ver se eu consigo pôr aqui, ó, o quarto. Vamos falar de mais um agora? Ah, esse aqui é legal, né? De feliz. Olha só. Eu falei, nós cantamos hoje, né? Fico feliz em vir em tua casa, erguer as minhas mãos e te adorar e cantar. A felicidade é um sentimento maravilhoso. É muito bom. E quando a gente está feliz, a gente consegue passar essa nossa alegria para todo mundo. Você sabia que Jesus foi um cara muito feliz? Ele foi feliz. Ele ia às festas, ele se divertia, mas sempre com a preocupação de testemunhar.
Ele ia às festas, ele não brigava com ninguém, ele não batia com ninguém, ele não queria passar na frente de ninguém para tomar o brinquedo de ninguém. Ele simplesmente dava testemunho nessas festas. Testemunho quando ele foi a primeira vez à casa de Deus. Ele não ficou correndo na igreja. Não é verdade? Ele sentia feliz, mas era obediente. Com Jesus, você pode se tornar feliz. Você pode ser feliz. Porque Jesus é a alegria dos homens. E quando a Bíblia diz que Jesus é a alegria dos homens, quer dizer que é dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adultos e das crianças também. Fala comigo aí. Jesus é a minha alegria. Sou feliz com Jesus. Vou colocar aqui e vamos para o último sentimento. Esse aqui é o sentimento de tristeza. Eu já contei para vocês de um milagre que Jesus fez quando ele ressuscitou Lázaro. Jesus, ele ficou triste quando soube da morte do seu amigo. Jesus, ele chorou quando ele soube da morte do seu amigo. Isso significa que eu posso ficar triste. Só que tem uma coisa que a gente precisa compreender. Vamos imaginar que nós estamos passando em um túnel. Todo mundo aqui passa em um túnel de carro ou de ônibus, né? Ou com um passeio da escola. E aí quando a gente entra no túnel, ele fica escuro. Aí a gente anda um pouquinho, ou às vezes um pocão, né? E aí a gente sai do túnel. Olha, nós tivemos três tempos aí, ó. Eu entrei, eu passei, eu saí do túnel. A tristeza tem que ser aqui, tem que ser assim, ó, muito rápida. É como se fosse entrando no túnel. Eu fiquei triste, eu chorei, passou por aquele momento de tristeza, me levantei, reergui, coloquei um sorriso no rosto e eu deixei a tristeza e joguei embora e mandei para fora do meu coração. A tristeza, ela não pode ser algo que dura muito tempo. Nem na vida das pessoas grandes, das crianças de pernas grandes e nem nas crianças de pernas pequenas. A tristeza tem que ser algo passageiro. Se você sentir vontade de chorar todo momento, se você sentir vontade de ficar sozinho, se você não quer falar com ninguém, se for uma tristeza muito, muito, muito grande, você tem que contar para o seu papai e para sua mamãe. Fala assim, mamãe, papai, eu ando muito triste, tem alguma coisa errada comigo. E o papai e a mamãe vai saber o que vai fazer. O que você não pode fazer é esconder os seus sentimentos. Porque Jesus, ele cuida de nós até mesmo da nossa tristeza. Jesus ficou triste, mas era uma tristeza passageira. Porque se fosse uma tristeza muito grande, é de a gente se preocupar. Mas, além do papai, da mamãe, do médico, eu posso também, lá na minha igreja, compartilhar com o meu pastor, com a tia da salinha, com a professora da escola dominical, ou com a professora do culto, a minha tristeza. Ela vai orar por você, eles vão orar para vocês e vão te ajudar nesse momento de tristeza. E você também vai orar, vai ler a palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento e nesse momento de oração, falar da sua tristeza, das suas emoções, dos seus sentimentos, porque Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele nos ama, nos compreende, nos aceita do jeito que nós somos e nós temos total liberdade de ir à sua casa e falar das nossas emoções para ele. Hoje, de uma maneira muito especial, eu quero orar por você, falando dos seus sentimentos, das suas emoções. Talvez agora você esteja passando por raiva, com medo, talvez você está chorando, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja preocupado, mas eu quero. Talvez você esteja triste, mas eu quero que você mande a tristeza fora. Vá embora do seu coração e peça para Jesus encher o seu coração de gozo, de paz e de alegria. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus.
Quantas coisas lindas nós aprendemos hoje. Quantas coisas lindas nós aprendemos sobre Jesus. Que Jesus se preocupa com o nosso crescimento emocional. Com a nossa alegria, com a nossa tristeza, com a nossa raiva. Vamos então? Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Querido Deus, neste momento que nós estamos aqui, Senhor, existem muitas crianças que não têm com quem conversar sobre os seus sentimentos e as suas emoções. Deus amado, no nome de Jesus, eu quero te pedir de uma forma muito especial que o Senhor toque no coração de cada menino, de cada menina, de cada papai, de cada mamãe que está assistindo essa aula agora. Deus, que o Senhor venha trabalhar nas emoções e nos sentimentos. Que o Senhor venha retirar toda a raiva, todo medo, todo desânimo, toda frustração, toda tristeza. Que o Senhor venha, ó Deus amado, em nome de Jesus, colocar a tua paz, o teu gozo, a tua alegria, a tua felicidade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se importa conosco até mesmo com os nossos sentimentos e emoções. Te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua grandeza e pelo teu cuidado. E agora, Senhor, entra no lar de cada um e transforma, e cuida, e molda, e faz com que cada um cresça em graça, em conhecimento, gozo, paz e alegria diante de ti e dos homens. No nome de Jesus, amém. Amém. Porque o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz. Eu vou ficando por aqui, ó. Mas é feliz e sorridente. Até a próxima. Até a próxima. Meu beijo, meu carinho por você, ó.